Bem-vindo ao canal Histórias Sobrenaturais. Prepare-se para mergulhar em relatos arrepiantes, lendas urbanas, encontros sobrenaturais e fenômenos que desafiam a lógica. Relato 1: Os Ecos da Colina. Era um outono cinzento quando Lucas voltou à fazenda São José. Fazia mais de 10 anos que ele havia saído dali, depois de um incidente estranho que ainda o assombrava. Na época, ele tinha apenas 18 anos e saiu fugido, sem olhar para trás. O pai, seu único familiar, faleceu pouco depois, e a fazenda, antes próspera, foi se tornando cada vez mais isolada, caindo no esquecimento. Agora, aos 28 anos, ele precisava voltar. O motivo? A morte de sua tia-avó, que sempre foi uma figura distante, mas a última parente viva. A fazenda estava ainda mais silenciosa do que ele lembrava. A grande casa de campo, com sua arquitetura colonial, parecia engolida pelo tempo e pela vegetação, mas não havia como negar que ela ainda tinha algo imponente, algo sombrio. O vento uivava entre as árvores secas, e o cheiro de terra molhada parecia persistir, como se a própria terra tivesse algo a dizer. Lucas estacionou seu carro velho em frente à casa e ficou parado, observando a fachada envelhecida. As janelas estavam empoeiradas, e as portas estavam fechadas, mas ele sentia que a casa o observava. Algo em seu peito apertou, como se a fazenda estivesse esperando por ele. Dentro da casa, as memórias antigas começaram a voltar. O eco dos risos de sua infância, os gritos de seu pai durante noites de tempestade, e a imagem de sua mãe, que ele mal se lembrava, vagando pelos corredores. Ela havia morrido quando ele tinha apenas 6 anos, e seu pai nunca falava sobre isso. E a tia-avó? Ela sempre foi uma presença distante, mas em sua juventude, ele achava que ela possuía uma sabedoria peculiar, uma sabedoria vinda de um lugar mais profundo, mais antigo. A casa estava coberta de poeira e teias de aranha. O móvel de madeira, o grande espelho empoeirado na parede, tudo parecia estar intocado, mas havia algo errado. Quando Lucas entrou no corredor principal, o chão rangia sob seus pés, como se a casa estivesse sentindo sua presença. Ele percorreu os cômodos lentamente, até o antigo escritório de seu pai, que estava fechado e trancado. Lá dentro, ele encontrou as coisas do pai, livros antigos, papéis manchados de tinta e um velho baú de madeira. Ao abrir o baú, Lucas encontrou um diário, o diário de sua tia-avó, Isabel. As páginas estavam amareladas, e as palavras, embora legíveis, eram escritas de forma apressada, como se alguém tivesse algo a esconder. Nos dias seguintes, Lucas começou a ler o diário, e foi então que descobriu os primeiros sinais de que algo muito mais sombrio estava acontecendo na fazenda do que ele poderia imaginar. Isabel falava sobre os olhos que a observavam da colina e sobre tais vozes nas paredes. Havia menções a uma presença antiga que habitava a fazenda, algo que sua avó nunca quis mencionar. O diário estava cheio de referências a um velho culto que havia existido nas redondezas, um culto que praticava rituais pagãos e que desapareceu misteriosamente há muito tempo, mas que, segundo Isabel, nunca se foi completamente. Em uma das últimas entradas, Isabel escreveu: Eles voltaram. Não sei por quanto tempo conseguirei permanecer aqui, mas eu sei que não posso ir embora. Eles estão à minha espera. À espera de todos nós. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ele não sabia o que fazer com aquela informação. E o mais estranho, ele podia jurar que ouviu um sussurro quando fechou o diário. Algo como um chamado, vindo de algum lugar profundo na casa. Na manhã seguinte, Lucas acordou com a sensação de que estava sendo vigiado. A fazenda estava mais quieta do que nunca, e ele podia ouvir apenas o som do vento e o barulho de suas próprias respirações. No entanto, algo parecia fora do lugar. Ele decidiu sair para investigar a colina mencionada no diário, onde, segundo Isabel, a presença estava aguardando. A subida foi íngreme, e a vegetação densa tornava difícil o caminho. Mas, à medida que ele se aproximava do topo da colina, sentia uma sensação crescente de desconforto. Algo estava esperando por ele ali. No topo da colina, ele encontrou uma pequena clareira. E, no centro dela, um antigo altar de pedra coberto por musgo e raízes. A estrutura parecia ter sido construída há séculos, com símbolos estranhos e gravados na superfície.
Lucas se aproximou e, sem entender bem o porquê, colocou suas mãos nas pedras frias. Ele sentiu um calafrio, e, naquele momento, a sensação de ser observado se intensificou. Seus ouvidos começaram a zumbir, como se vozes distantes estivessem sussurrando seu nome. De repente, uma figura surgiu diante dele, uma mulher encapuzada, que parecia surgir da própria sombra da colina. Ela estava parada a poucos metros de distância, olhando com olhos vazios. Lucas congelou, incapaz de se mover. A mulher, com uma voz suave e cheia de uma melancolia antiga, falou: "Você sabe por que está aqui, Lucas?" Ele não sabia o que responder. As palavras dela pareciam familiares, mas ele nunca a havia visto antes. "Eles chamaram você. Eles esperam por você." As palavras a envolveram como uma névoa. Lucas tentou recuar, mas seus pés estavam imóveis, como se a terra estivesse grudada em seus sapatos. A mulher ergueu o braço e apontou para a fazenda, que parecia estar distante, mas em algum lugar profundo dentro dele, Lucas soubera que aquela visão era uma ilusão. Ele olhou para trás, e a casa parecia agora distorcida, em ruínas, como uma sombra de algo que nunca deveria ter existido. Eles vieram buscá-lo. O ciclo nunca termina. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. As palavras da mulher e o altar na colina estavam martelando em sua mente. Ele sentiu como se a própria fazenda estivesse viva, observando, esperando. Pela manhã, ele tentou ir embora, mas não conseguia. O carro não ligava. O telefone estava sem sinal. Ele estava preso na fazenda, como se uma força invisível o mantivesse ali. No fundo de seu coração, ele sabia que não poderia sair. Algo na fazenda, no passado de sua família, o havia chamado. E ele não sabia se conseguiria escapar agora. Enquanto a noite caía novamente, ele ouviu novamente os sussurros. Eles estavam na casa. Estavam nas paredes, no vento, na terra. Ele não estava mais sozinho. A presença havia despertado. E ela estava esperando. Relato 2, Entre Mundos. Gabriel sempre foi um homem cético. Trabalhando como professor de história em uma universidade de médio porte, ele tinha um gosto especial por estudar as grandes civilizações antigas e seus mitos. A racionalidade era sua companheira constante, e ele costumava zombar de qualquer ideia relacionada ao sobrenatural ou à existência de realidades paralelas. Ele acreditava que tudo poderia ser explicado pela ciência e pelo conhecimento humano acumulado. Mas isso mudou em uma tarde comum de terça-feira, enquanto ele voltava para casa após um longo dia de trabalho. Gabriel morava em um apartamento simples no centro da cidade, um local tranquilo e sem grandes surpresas. Contudo, naquele dia, ele notou algo estranho quando passou pela rua estreita que levava à sua entrada. Ao olhar para o fim da rua, algo parecia deslocado. As casas, os postes, os carros, tudo parecia ter sido suavemente distorcido. Ele piscou, acreditando que seus olhos estavam cansados, mas quando olhou novamente, a rua parecia diferente, como se algo tivesse se movido, mudado, como se ele tivesse atravessado um limite invisível. Curioso e desconfortável ao mesmo tempo, ele seguiu em frente, tentando ignorar a sensação de que estava observando uma realidade paralela. Quando chegou ao seu prédio, percebeu que a porta da entrada estava aberta, o que era estranho, já que ele nunca deixava a porta destrancada. A sensação de que algo estava errado se intensificou, mas ele entrou. Nos dias seguintes, a sensação de estranhamento não desapareceu. Gabriel começou a perceber mais e mais distorções em sua realidade cotidiana. Na universidade, os alunos pareciam se comportar de maneira incomum, algumas conversas eram cortadas abruptamente, figuras conhecidas pareciam ter mudado de aparência ou até mesmo desaparecido. O que mais o incomodava, porém, era o fato de que ninguém mais parecia notar essas mudanças. Foi então que ele teve um sonho vívido, quase real. No sonho, ele estava na mesma rua, mas algo estava diferente. O céu estava de um tom roxo profundo e, quando ele olhou para a porta de seu prédio, notou uma figura estranha, uma silhueta distorcida, observando. Ela não parecia humana, mas sim uma fusão de sombras e luz, com olhos brilhando como estrelas perdidas. A figura o chamou pelo nome,
mas a voz era distorcida, uma mistura de sussurros e ecos. Quando acordou, suando frio, Gabriel estava ainda mais confuso. O sonho não era apenas um produto de sua mente cansada, ele estava começando a acreditar que algo muito mais profundo estava acontecendo. Intrigado, Gabriel decidiu investigar. Ele voltou para a rua onde a distorção começou. À medida que caminhava pela calçada, ele percebeu que a sensação de deslocamento ficava mais forte a cada passo. Quando se aproximou de um velho edifício, ele notou uma porta antiga, encoberta por musgo e poeira. A porta estava fechada, mas algo a atraía. Quando ele a tocou, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, e a porta se abriu com um rangido, revelando uma escada que descia para um lugar desconhecido. Sem hesitar, Gabriel desceu. As paredes estavam cobertas de símbolos antigos, e o ar estava denso, como se estivesse suspenso entre dois mundos. Quando ele alcançou o final da escada, encontrou-se em uma sala estranha, com paredes que pareciam pulsar. No centro, havia uma mesa de pedra com marcas gravadas. Ele tocou a mesa, e a sensação de deslocamento que ele sentirá ao longo dos últimos dias se intensificou. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o ambiente à sua volta começou a se distorcer. De repente, ele não estava mais no subterrâneo da cidade. Ele estava em um campo vasto e escuro, onde as árvores se retorciam de forma antinatural e o céu parecia uma massa líquida, ondulando com cores e formas impossíveis de descrever. A sensação de estar em um mundo completamente diferente era avassaladora. Ele estava agora no outro lado. No mundo paralelo, as regras que Gabriel conhecia não se aplicavam. Ele não entendia como estava ali, ou o que exatamente ele deveria fazer, mas algo o empurrava a seguir em frente. No horizonte, ele viu uma figura familiar, Lúcia, sua irmã, que ele acreditava estar perdida em um acidente há anos. Ela o olhou com uma expressão triste, mas ao mesmo tempo, parecia uma sombra de si mesma. Você está aqui agora, ela disse, com uma voz que parecia vinda de um lugar muito distante, mas não deveria ter vindo. Gabriel tentou se aproximar dela, mas algo o impedia. O ar ao redor dele parecia mais denso, e ele sentia como se o mundo estivesse se fechando. A cada passo que dava em direção a Lúcia, ele sentia a realidade começar a se distorcer ainda mais, como se a linha entre os dois mundos estivesse ficando cada vez mais tênue. O que está acontecendo? Onde estou? Ele perguntou, desesperado. Lúcia olhou para ele com tristeza e disse, você está no outro lado, Gabriel. O lugar onde as almas perdidas vão, onde as realidades colidem e se fundem. Você abriu a porta. Agora, não há como voltar. Ela desapareceu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, e Gabriel se viu em um deserto sem fim, onde figuras distorcidas e sombras se moviam lentamente. Ele percebeu que estava preso, não apenas em um outro mundo, mas em um limbo entre a vida e a morte. O tempo, ou a falta dele, no mundo paralelo começava a se perder. Gabriel caminhou por horas, talvez dias, sem saber exatamente em que direção estava indo. O lugar era ao mesmo tempo familiar e alienígena, com suas sombras sussurrando segredos em uma língua que ele não compreendia. Em certo ponto, ele encontrou uma grande estrutura de pedra, que parecia ser uma antiga cidade esquecida. Dentro dela, havia outras pessoas, seres como ele, presos entre mundos. Eles olhavam com uma mistura de resignação e desespero. Ele foi até um deles, um homem mais velho, com olhos vazios. Como você chegou aqui? Gabriel perguntou, a voz tremendo. O homem sorriu, um sorriso triste e cansado. Você tocou a porta. Agora, você pertence a este lugar. Não importa o que faça, nunca voltará para casa. Gabriel sentiu o peso dessas palavras, mas não estava disposto a aceitar. Ele precisava sair. Algo dentro dele, uma força que ele não entendia, o empurrava a buscar uma maneira de reverter o processo, de voltar para sua realidade. Finalmente, Gabriel encontrou uma porta. Era diferente das outras que ele havia visto, estava brilhando, irradiando uma luz suave, como se fosse a única passagem entre os mundos. Ele sabia que, se atravessasse, teria que fazer um sacrifício. Não sabia exatamente o que perderia, mas sabia que não havia mais escolha. Com um último olhar para o mundo paralelo, Gabriel atravessou a porta.
Quando ele acordou, estava de volta à sua casa, na cidade, em sua cama. Mas ele sabia que algo havia mudado para sempre. As vozes, as sombras e a sensação de deslocamento nunca o deixariam. Ele ainda estava em um limbo, preso entre os mundos, esperando o próximo chamado. Relato 3: As vozes no tabuleiro. Raquel nunca acreditou em fantasmas ou forças sobrenaturais. Ela sempre achou que essas histórias eram apenas invenções de pessoas com imaginação fértil ou com medo do desconhecido. Por isso, quando seus amigos começaram a falar sobre o tabuleiro Ouija, ela não hesitou em participar de uma sessão, na noite de Halloween, apenas para se divertir. Afinal, quem não gosta de um bom mistério, certo? Era uma noite fria e silenciosa, e o grupo de amigos se reuniu na casa antiga de Lucas, um de seus colegas de faculdade. O lugar estava isolado, longe da cidade, o cenário perfeito para uma noite de mistério. O tabuleiro Ouija, uma relíquia antiga que Lucas havia comprado em uma feira de antiguidades, foi colocado no centro da mesa de jantar, cercado por velas e luzes baixas. Vamos fazer isso rápido, antes que eu mude de ideia, disse Raquel, com um sorriso nervoso no rosto. Ela estava curiosa, mas também um pouco desconfortável com a ideia de usar o tabuleiro. Os outros riram e começaram a se acomodar ao redor da mesa. Renan, o amigo mais entusiasta, pegou o ponteiro e explicou as regras, como se fosse um veterano no assunto. A regra principal era simples: nunca fazer perguntas que você não estava disposto a ouvir a resposta. Não importa o que aconteça, não se deixem levar pelas respostas, ele disse com uma risada nervosa, tentando criar uma atmosfera de leveza. Se isso se tornar muito estranho, a gente para. Combinado. Todos assentiram e colocaram as mãos sobre o ponteiro. As velas iluminavam o ambiente com uma luz suave, criando sombras dançantes nas paredes. No início, o tabuleiro estava completamente imóvel. Estamos prontos, disse Renan. Ele fez uma primeira pergunta, tentando manter o clima leve e brincalhão. Temos algum espírito aqui conosco? O ponteiro permaneceu parado, sem mover um centímetro. Eu sabia que isso era bobagem, disse Raquel, com uma risada nervosa. Vamos tentar algo mais interessante. Mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o ponteiro se moveu, lentamente, como se tivesse vida própria. O ambiente na sala ficou mais pesado, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar. Os amigos trocaram olhares nervosos, mas ninguém se atreveu a interromper o jogo. O ponteiro começou a se mover novamente, parando com precisão nas letras. Sim. Raquel sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela riu, forçando um sorriso, mas sentia uma sensação estranha. Ok, isso não é legal, disse ela, olhando para o rosto de Lucas, que estava visivelmente preocupado. Quem está aqui? O ponteiro se moveu novamente, de forma quase imperceptível, até parar na palavra. K. O ar parecia vibrar. Raquel olhou para os outros, esperando que eles estivessem tão nervosos quanto ela. Mas Renan, em particular, parecia excitado, como se estivesse saboreando o mistério. Quem é K? Perguntou ele, com um sorriso que não disfarçava sua ansiedade. O ponteiro se moveu novamente, mais rápido desta vez, indo diretamente para a letra. A. Raquel engoliu em seco, olhando para os outros com uma mistura de desconforto e curiosidade. Continue, disse Lucas, que parecia mais desconcertado do que ela. O tabuleiro, agora com uma força própria, movia-se rapidamente pelas letras. L. Raquel já não sorria mais. Ela começou a sentir um peso no estômago, como se algo estivesse errado. As luzes das velas começaram a oscilar. Antes que pudesse dizer algo, a palavra completa se formou. K-A-L. Cal. Renan repetiu, com uma risada nervosa. Quem é Cal? Mas antes que ele pudesse falar mais, o ponteiro se moveu rapidamente para a última letra. I. Raquel olhou ao redor. Algo estava errado. O ambiente parecia mais gelado, e a escuridão da noite lá fora parecia se infiltrar pela janela, como se a casa estivesse sendo engolida por uma escuridão crescente. Isso não está certo, ela disse, tentando esconder o pânico na voz.
Devemos parar. Mas quando tentou retirar a mão do ponteiro, algo a impediu. O ponteiro se movia com força, como se tivesse uma vontade própria. De repente, ele deslizou até a palavra adeus. Uma rajada de vento frio varreu a sala, apagando as velas, deixando-os em total escuridão. O silêncio tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse parado. Na manhã seguinte, o grupo acordou com a sensação de que algo havia mudado. A casa parecia mais silenciosa, o ar mais pesado. Ninguém queria falar sobre o que aconteceu na noite anterior, mas todos sabiam que algo estava errado. O tabuleiro Ouija estava na mesa, intacto, mas o ambiente parecia saturado com uma energia estranha. Raquel não conseguia tirar a palavra cal da cabeça. Havia algo nas letras, algo que a inquietava profundamente, como se o nome fosse familiar, como se ela já tivesse ouvido aquela palavra em algum lugar. Na noite seguinte, depois que todos foram embora, Raquel ficou sozinha em sua casa. Ela tentou se distrair, mas o desconforto era esmagador. Sua mente estava cheia de imagens distorcidas e sussurros. Finalmente, ela decidiu procurar mais informações sobre o nome Cal. Ela digitou o nome na internet, tentando descobrir qualquer coisa sobre o que poderia ser. O que ela encontrou foi uma lenda antiga, que falava de um espírito chamado Cal, um ser maligno que habitava entre os mundos. A lenda dizia que Cal era uma entidade que havia sido conjurada acidentalmente por um grupo de jovens em uma noite de invocação, e desde então ele estava preso entre os dois mundos, aguardando a oportunidade de retornar e tomar um novo corpo. Raquel congelou ao ler isso. Ela olhou para o tabuleiro, que estava em cima da mesa, como se tivesse uma presença própria. No momento em que ela se levantou para se afastar, ouviu uma batida na porta. Raquel. Era a voz de Lucas. Precisamos falar. Ela correu até a porta e a abriu rapidamente, mas ao vê-lo, sua expressão de pavor foi evidente. Eu acho que ele está vindo, ele disse, olhando para ela com os olhos arregalados, como se algo estivesse observando. Raquel sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A história que começava a se desenrolar era muito mais real do que qualquer um deles imaginava. Algo havia sido despertado naquela noite, algo que não seria facilmente afastado. E agora, o espírito de Cal estava procurando por eles. A história continua a se desenrolar com uma crescente sensação de terror, com os personagens tentando entender o que invocaram e as consequências de sua interação com o tabuleiro Ouija. À medida que o mal se aproxima, eles terão que enfrentar as escolhas feitas naquela noite e as forças sobrenaturais que agora os cercam. Relato 4: O mistério de São Tomé. Rafaela sempre se interessou por enigmas. Desde jovem, adorava desbravar mistérios, pesquisar lendas e explorar o sobrenatural. Mas o que ela nunca imaginou era que um simples convite para um final de semana em São Tomé das Letras mudaria sua vida para sempre. São Tomé, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, era conhecida por suas paisagens incríveis, cavernas misteriosas e, claro, pelas lendas que cercavam cada pedra e cada ruela da cidade. Aqueles que passavam por ali, principalmente os mais sensíveis, falavam sobre uma energia especial, algo que não podia ser explicado facilmente. Para muitos, a cidade era um portal entre o mundo físico e o espiritual. Rafaela foi convidada por seu amigo Gabriel, um historiador obcecado por lendas locais, para passar um fim de semana na cidade. Ele estava realizando uma pesquisa sobre as histórias sobrenaturais que envolviam o lugar, e sabia que ela tinha o dom de se conectar com o desconhecido, como ele gostava de dizer. No começo, Rafaela hesitou. Sabia que a cidade tinha um histórico de ocorrências estranhas e inexplicáveis. Mas a ideia de vivenciar isso ao vivo a intrigava. Além disso, ela confiava em Gabriel, que parecia estar sempre à frente de qualquer mistério. Ela aceitou o convite. Poucos dias depois, estava viajando de carro por uma estrada sinuosa, cercada pela vegetação típica de Minas, em direção a São Tomé das Letras. Ao chegar em São Tomé, Rafaela ficou imediatamente impressionada pela atmosfera do lugar. As pedras gigantescas e as trilhas escondidas formavam um cenário surreal. O céu parecia mais estrelado, e o silêncio das ruas tinha algo de místico. Era como se o tempo não passasse ali, como se o mundo fosse suspenso. Gabriel a recebeu com um sorriso largo,
e os dois se dirigiram rapidamente para a pousada onde se hospedariam. Ao longo do caminho, ele falou sobre as histórias que coletara, de OVNIs avistados no alto da montanha, de espíritos ancestrais que habitavam as cavernas e de lendas de magia antiga que permeavam as ruas da cidade. Você sabia que muitas pessoas vêm aqui justamente para tentar experimentar esses fenômenos sobrenaturais? Gabriel disse com um tom de fascínio. São Tomé é um ponto de energia tão forte que às vezes parece que a realidade se dobra. Rafaela, curiosa, perguntou. E você acredita em tudo isso? Gabriel parou por um instante, refletindo, e então respondeu. Não sei. Mas tenho certeza de que aqui há algo que escapa à nossa compreensão. Algo que, talvez, nem devêssemos tentar entender. O clima estava ficando mais denso à medida que a noite caía, e, após se acomodarem, eles decidiram sair para explorar um pouco da cidade. Ao caminhar pelas ruas estreitas, eles passaram por algumas das famosas rochas místicas que atraíam turistas e buscadores espirituais. Uma dessas pedras, a Pedra do Amor, dizia-se ser capaz de realizar desejos para aqueles que se concentrassem nela, mas Gabriel alertou Rafaela para que não fosse levada por superstições. Foi quando algo estranho aconteceu. Rafaela, distraída, sentiu um puxão forte em seu braço. Ela olhou para Gabriel, que parecia pálido e com expressão estranha. Você sentiu isso? Ele perguntou, quase sussurrando. Rafaela, ainda atônita, disse. Sentir o quê? Não há ninguém aqui. Mas o puxão foi real, e ela sentiu um arrepio pelo corpo. Algo estava presente, algo invisível. Na manhã seguinte, Gabriel levou Rafaela até uma das cavernas mais conhecidas da cidade, a Caverna de São Tomé. A entrada era estreita e escura, como se fosse um túnel para outro mundo. Ele explicou que muitas pessoas relataram ter experiências estranhas dentro dessas cavernas, como se estivessem viajando para outras dimensões ou entrando em contato com seres do além. Há muitos anos, um monge chamado São Tomé teria encontrado um portal secreto dentro dessas cavernas, uma passagem entre os mundos, Gabriel disse. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada. Acho que é mais uma dessas histórias, mas quem sabe? Rafaela não sabia se estava preparada para o que estava prestes a acontecer. Ela sentiu uma estranha sensação de déjà vu ao entrar na caverna, como se já tivesse estado ali antes, ou como se algo a estivesse chamando. À medida que se aprofundavam na caverna, a atmosfera ficava mais pesada. Os ecos de suas vozes pareciam desaparecer, e um frio inexplicável tomava conta do ambiente. Foi quando eles chegaram a uma câmara maior, com uma pedra gigantesca no centro. Gabriel se aproximou da pedra, tirando do bolso um antigo mapa, e começou a estudar algo inscrito nas paredes. Aqui está. A inscrição que indica o local exato do portal, ele disse, apontando para um símbolo estranho. Se os relatos estiverem certos, estamos bem próximos. Antes que pudesse terminar, uma voz grave e profunda se fez ouvir, vinda do fundo da caverna. Rafaela olhou para Gabriel, mas ele estava paralisado, como se tivesse sido hipnotizado. A voz ecoava nas paredes, ressoando como um cântico ancestral. Quem busca o portal, encontrará a verdade. Mas a verdade cobrará seu preço. A caverna começou a tremer, e as pedras ao redor começaram a brilhar com uma luz tênue. Rafaela tentou chamar Gabriel, mas ele estava em transe, tocando a inscrição com as mãos, como se tentasse invocar algo. Foi quando o chão sob seus pés se abriu. Rafaela deu um grito, mas antes que caísse, algo puxou seu braço, puxando-a para uma passagem secreta que se abriu diante deles. Rafaela acordou em um lugar estranho, cercada por uma neblina densa. Ela estava sozinha, mas sentia uma presença ao seu redor. A caverna agora parecia imensa, e ela podia ouvir sussurros distantes. De repente, uma figura surgiu da neblina, São Tomé, o monge, com seus olhos penetrantes e uma expressão enigmática. Ele falou. Você entrou onde não deveria, mas agora que está aqui, terá de fazer uma escolha. Rafaela sentiu o peso das palavras e tentou entender o que estava acontecendo. São Tomé explicou que a caverna era um portal entre o mundo físico e o espiritual,
e que aqueles que tocassem as inscrições seriam levados para um plano alternativo, onde a verdade e os segredos do universo poderiam ser revelados. Mas, para continuar, ela teria que fazer uma escolha: ficar para sempre nesse plano, onde poderia aprender tudo sobre o desconhecido, ou retornar ao seu mundo, mas com a certeza de que nunca mais poderia buscar as respostas para os mistérios de São Tomé. Rafaela ficou em silêncio, tentando processar a oferta. Finalmente, ela fez sua escolha, e a neblina se dissipou. Ela acordou de volta à caverna real, com Gabriel ao seu lado, ainda paralisado. Ele não se lembrava de nada. Mas Rafaela sabia que, embora o portal tivesse se fechado, ela carregaria consigo a verdade que não poderia ser esquecida. Relato 5. Sinal da Serra. Tudo começou com um zumbido. A eletricidade sumiu, os cães uivaram e o céu ficou mais claro que o dia. Dizem que foi um raio, mas quem viu não esquece o brilho. Nem o cheiro. Nem os olhos que os encararam do escuro. Júlia Rocha, jornalista investigativa da capital, decide passar um mês em retiro em Serra do Prado, uma vila encravada nas montanhas mineiras. Exausta após um colapso nervoso, ela busca paz, longe da pressão da redação e da confusão da cidade. Mas a vila não é exatamente o que parece. Logo ao chegar, ela nota que há algo estranho no ar. A população é arredia. Os moradores mais velhos evitam falar sobre certas noites. A TV pega apenas um canal. E o céu, à noite, nunca é completamente escuro. Uma tênue luz verde-azulada parece surgir da serra nos arredores. Dona Lourdes, a dona da pousada, deixa escapar um aviso. Se ouvir 3 toques na janela depois da meia-noite, não responda. E não abra. Júlia pensa se tratar de superstição local, até a primeira noite. Na terceira noite, Júlia é acordada por um ruído grave e pulsante, como um gerador distante. Ao sair na varanda, vê 3 pontos de luz pairando sobre a pedra alta, um afloramento rochoso conhecido pelos antigos como o altar dos que vieram de cima. O som afeta seu corpo, a pele arrepia, os ouvidos doem, e uma náusea súbita a obriga a voltar para dentro. Ao olhar no espelho, nota que o relógio parou às 3h33 da manhã, e um filete de sangue escorre de seu nariz. Ela começa a investigar. Conversando com os locais mais dispostos, como o ermitão Seu Teodoro, Júlia descobre que nos anos 1970, várias crianças desapareceram na região. Algumas voltaram dias depois, desorientadas, sem memória. Outras nunca mais foram vistas. Há registros apagados na delegacia. Os padres antigos pediam silêncio. E todos os que moravam perto da Pedra Alta venderam suas terras e foram embora. Seu Teodoro conta algo que a marca. Eles não falam. Eles entram no seu sonho. Você não vê o rosto, só sente que é observado de dentro da sua mente. Ele a mostra um caderno antigo, com desenhos de figuras altas, de olhos negros, e símbolos que Júlia jura já ter visto, embora não saiba de onde. Determinada, Júlia monta câmeras em pontos estratégicos nas trilhas. Em uma das gravações da madrugada, vê um vulto se movendo ao fundo, de forma rápida e errática. Quando pausa o vídeo, percebe que o objeto tem mais de 2 metros de altura, e nenhum traço humano visível. Nessa mesma noite, ela acorda com os 3 toques na janela. Não responde. Mas, no escuro, sente como se alguém estivesse ali, do outro lado do vidro, apenas esperando. Ela grava áudio. No dia seguinte, ouve a gravação, um som metálico e rítmico, quase como uma linguagem. E ao fundo, a respiração, não humana. Júlia encontra um velho rádio de ondas curtas, abandonado no porão da pousada. Quando tenta sintonizá-lo, capta uma frequência que parece responder aos seus pensamentos. Fragmentos de palavras, como transição, observação e portador surgem entre os chiados. Ela começa a ter sonhos com um campo escuro sob um céu violeta, onde figuras se movem lentamente, como sombras líquidas. Um deles a observa de perto. Cada vez mais perto. Na manhã seguinte, Júlia encontra uma marca estranha em sua nuca, 3 pequenos círculos alinhados em triângulo, como queimaduras superficiais. Ela sente dores de cabeça constantes, tem lapsos de tempo,
e começa a se perder em lugares conhecidos da vila. Gabriel, um médico que mora na região e estuda fenômenos de abdução, confirma: outras pessoas da vila relataram os mesmos sintomas, mas desapareceram ou enlouqueceram. Ele a confronta. Você foi marcada. Agora eles estão dentro de você. Não vai mais conseguir fugir. Na última noite antes de planejar ir embora, uma queda completa de energia paralisa a vila. Nenhum celular funciona. O céu se abre em silêncio, e uma luz branca cega cobre as casas e a serra. Pessoas começam a sair de suas casas, como em transe, e caminham em direção à Pedra Alta. Júlia tenta filmar, mas sua câmera queima. Ela segue o fluxo, sendo empurrada por uma força que não entende. No topo da pedra, a luz pulsa como um coração, e uma nave translúcida, ou algo que não é totalmente físico, se revela no céu. Ela ouve vozes dentro de sua mente. Vocês nos pediram. Nós viemos. Mas o olho que observa não pode mais ser fechado. Júlia acorda em sua cama, sem lembrança dos últimos dias. A pousada está vazia. A vila parece abandonada. No espelho, seus olhos têm uma coloração levemente prateada. Ao voltar para a capital, não consegue mais se conectar com amigos ou familiares. Todos dizem que ela parece diferente. Como se não estivesse mais totalmente ali. No final do conto, recebemos um último relato de Júlia, em forma de carta. Eles não vieram para dominar. Vieram para observar. Mas agora que nos tocaram, somos como eles. Um dia, você vai olhar para o céu e não vai mais reconhecer as estrelas. Porque elas também estão olhando de volta. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo.